A paz do Senhor, meus irmãos, esta é a síntese da sexta lição do quarto trimestre de 2021. Bem-vindos a mais uma aula sintetizada. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe. Título da lição: Paulo no poder do Espírito. Texto áureo: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, versículo 6. Verdade prática: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 19, dos versículos 1 ao 7. Primeiro tópico: pregando a Cristo no poder do Espírito. Número 1 do primeiro tópico: Paulo movido pelo poder do Espírito. Número 2 do primeiro tópico: o caminho de pregação. E número 3 do primeiro tópico: Paulo e as duas viagens missionárias. Meus irmãos, movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. E depois, meus irmãos, do estágio no deserto da Arábia, por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí para Jerusalém. Gálatas 1,18 diz: depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Meus queridos irmãos, logo depois, impulsionado pelo Espírito Santo para pregar a Cristo aos judeus e gentios, ele empreende sua primeira viagem missionária e ele estava acompanhado por Barnabé. E o ministério de ambos era poderoso, com sinais e prodígios. E na segunda viagem missionária, meus irmãos, a igreja em Antioquia havia crescido e tornou-se um ponto estratégico para o desafio de Paulo e Barnabé. E eles passaram pelas cidades de Listra, Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. E movidos pelo Espírito Santo, iam de cidade em cidade, fazendo a obra. Aleluia! Segundo tópico: o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Número 1 do segundo tópico: Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Número 2 do segundo tópico: é preciso crer para receber o Espírito Santo. E número 3 do segundo tópico: Paulo cuida para esclarecer Apolo. Meus irmãos, Atos 19, 1 e 2 diz: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Meus queridos irmãos, eles sabiam que havia uma promessa do Espírito Santo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Na mente daqueles judeus convertidos, ainda prevalecia o monoteísmo judaico. Atos 19, 6 diz: Paulo, cheio do poder do Espírito, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Oh, glória, aleluia! Agora, meus irmãos, acerca de Apolo, ele tornou-se um pregador de Cristo, mas ainda não havia experimentado o poder do Espírito Santo. Paulo enviou Áquila e Priscila a Éfeso com o objetivo de orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo, que logo depois, meus irmãos, de ter aprendido sobre Jesus, sobre a vinda do Espírito Santo, ele vai para Corinto. Aleluia! Terceiro tópico: a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Número 1 do terceiro tópico: as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Número 2 do terceiro tópico: o Pentecostes como a fonte de revelação do Espírito Santo. E número 3 do terceiro tópico: Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Meus queridos irmãos, como o apóstolo Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. A sua segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. E após isso, meus irmãos, Paulo passa a ensinar sobre o Espírito Santo aos irmãos de Éfeso.
O apóstolo ora por eles, impondo as mãos sobre as suas cabeças. E o Espírito Santo é derramado como chuva abundante. Oh, glória! E iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. E sinais e prodígios foram marcas da presença e do poder do Espírito Santo na vida daquela igreja. Oh, glória a Deus, aleluia! Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo: somente pelo poder do Espírito Santo é que podemos realizar a obra de Deus e operar sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Aleluia! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.